Bom dia a todos. Gostaria de saudar a essa nobre casa, em nome do presidente desta casa, o vereador Sérgio. Gostaria de estender os nossos agradecimentos aos demais vereadores aqui presentes, para agradecer todas as vezes que essa entidade solicitou desta casa o apoio, ela recebeu esse apoio. Lembrando que nós representamos 13 municípios aqui do extremo sul da Bahia, o Sindacel, o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate à Epidemia do extremo sul da Bahia, onde nós fazemos a defesa dos nossos servidores, bem como aqueles que nós sabemos que nós somos uma grande família, a Unidade de Saúde da Família, e nós nos sentimos no dever de também abraçar os demais colegas. Então, vereadores, a palavra nossa aqui nesta manhã, agradecido ao senhor presidente por acolher o nosso pedido e aos demais vereadores que estiveram presentes nas reuniões anteriores. Agradecer ao vereador Hélio, foi quem primeiramente, em nome dessa casa, pôde nos receber, porque essa casa está de recesso, e ele foi quem nos recebeu e nos informou da posição desta casa de não concordar com a forma de pagamento dos vencimentos relacionados ao mês de dezembro e o 13º, não só de dezembro, mas dos meses anteriores dos servidores e as nossas categorias, agentes comunitários de combate às endemias, o direito também de receber, com base em lei municipal, o incentivo adicional de final de ano. O que nós temos para dizer que a nossa tentativa foi sempre buscar um diálogo. Foram mais de 3 ofícios protocolados junto à Secretaria de Saúde, reunião com o secretário de Saúde, também no gabinete do prefeito, buscando sensibilizar o senhor prefeito da situação em que se encontra hoje os servidores da saúde e demais servidores deste município. Vale ressaltar, excelências, que nós estamos em um período de pandemia, onde esse pai de família, essa mãe de família sai para trabalhar, cuidar das pessoas, com sua cabeça pegando fogo. Muitos passando por um momento muito difícil, todo endividado com o banco. Alguns receberam agora o salário de janeiro. Só receberam porque o dinheiro ficou no banco, porque estavam no vermelho, tinham pegado o limite. E esse quadro não se resume só às nossas categorias, mas à maioria dos servidores deste município. E a nossa tentativa aqui nesta manhã é de somar força junto a essa casa, que nós entendemos e sempre fomos acolhidos como casa do povo, na tentativa de que o senhor prefeito ele atente para a necessidade desses servidores. Eu disse em um dos textos, não encaminhado ao ofício ao prefeito, de que é impossível, vereadores, em plena pandemia, você sair de casa para cuidar das pessoas, quando você que na verdade está doente e está precisando de cuidado, porque nós estamos falando daquilo que mantém a nossa casa, daquilo que sustenta as nossas famílias, que é o nosso salário, os nossos vencimentos. E que esta casa seja sensível, porque nós temos pais e mães de famílias que hoje estão chorando, porque não sabem nem se amanhã vai ter o pão de cada dia na sua mesa. Alguns na mão de agiota, porque a coisa ficou tão feia que tiveram que pegar empréstimo, não teriam mais como pegar de banco. E se os vereadores procurar cada agente de saúde, cada profissional desse município, eu creio que os senhores vão sensibilizar com a situação e sei que já estão, porque senão nós não estaríamos aqui fazendo uso da palavra. E tem mais uma coisa.
A pandemia afetou os lares. A pandemia tirou o trabalho de esposos. Hoje nós temos agente comunitário de saúde, lembrando que a nossa categoria, mais de 90% são mulheres. E essas mulheres hoje são mães e pais de família. Porque algumas perderam, os esposos perderam o emprego, outras perdeu mais de 50% dos seus vencimentos. E como os vereadores aqui são testemunhas do momento econômico que nós vivemos, as coisas só aumentam, onde uma cesta básica hoje não fica por menos de 400, 500 reais. Então essa é a situação de que se encontra esses servidores hoje. Lembrando que o momento que não nos é favorável, porque a pandemia teve um pico negativo, e são esses profissionais que têm que atender com um sorriso no rosto, da melhor maneira possível, porque a população não tem nada a ver com o momento que nós estamos vivendo, mas é esse profissional que tem que ir buscar forças, Deus sabe de onde, para atender bem esse paciente, devendo, muitos passando vergonha na porta das unidades, das suas casas, porque ninguém compreende por que fulano recebeu e o outro não recebeu. E essa é a situação, vereadores. E que o prefeito ele seja sensível. Nós temos uma lei municipal que nos garante o recebimento do incentivo adicional de final de ano, que iria folgar muito os nossos colegas. A lei diz que o incentivo tem que ser pago até 31 de janeiro. O recurso é federal. A prefeitura só entra com acréscimo, salvo engano hoje, de menos de 12 mil reais para garantir o 1.400, que é o valor do piso de 2020, para o ACE. E esse pagamento não foi feito, mesmo sendo ele mais de 90% do recurso federal. E nós protocolamos vários ofícios. Então esse é o quadro que nós estamos vivendo hoje. Nós entendemos que é preciso que o prefeito se sensibilize. Mucuri tem sim condições de pagar. Outra coisa, que os vereadores não comunem com essa ideia de parcelamento. Misericórdia, gente. Quem está devendo, quem cartão não espera não. O credor não espera não. E você receber vencimento parcelado, quando nós sabemos que o município tem recurso para que seja pago da forma devida, então o que nós pedimos a esta casa é que esta casa esteja mais uma vez, como sempre esteve, na frente e na direção e do lado do trabalhador e do povo, para que nós possamos fazer justiça a quem nesse momento foi injustiçado. E se alguém tiver que responder, que responda segundo o que consta na lei, seja aqueles que aqui estiveram outrora como gestores, mas que não seja penalizado o trabalhador e a trabalhadora desse município, porque a saúde e o município está sofrendo, os servidores estão sofrendo, e você fica impotente diante de uma situação dessa, porque o que nós vamos fazer? Se atentarmos para a justiça, essas coisas podem demorar um pouco mais. Mas o que nós estamos falando é daquilo que mantém as nossas casas, aquilo que mantém as nossas famílias, que é o nosso salário. E como vamos aguardar? Isso significa, vereadores, que pode virar uma bola de neve, da gente receber o salário de dezembro, receber o 10º e ainda continuar devendo. Essa é a nossa preocupação, senhores. Essa é a nossa preocupação, excelência. De que esses servidores, que nada tem a ver com ato administrativo, continuem pagando o preço diante da insensibilidade do gestor passado, de não ter efetuado o pagamento na sua totalidade para todos os servidores. Então, nós mais uma vez contamos com o apoio desta casa. E que cada um de vocês depois, eu creio que muitos de vocês receberam mensagem hoje de muitos colegas da saúde e de muitos servidores, porque eles ainda confiam e acreditam nessa casa.
e nós confiamos, nunca deixamos de confiar. E sempre que preciso, nós vamos estar aqui, buscando desta casa o apoio, porque aqui nós entendemos que é a casa do povo, e todos nós, somando força, nós temos condições sim de vencer, de sensibilizar o seu prefeito, para que ele possa fazer o devido pagamento desses direitos de servidores. Lembrando, senhores, que quando falta na nossa casa, quando falta na nossa mesa, Concedo mais um minuto para o senhor concluir a fala. ok? Quando falta na nossa mesa, fica difícil da gente raciocinar, fica difícil da gente ter forças. E que os senhores, mais uma vez, agradecidos por acolher esse pedido dos servidores, que nós possamos, dentro em breve, juntamente com o prefeito, estar resolvendo essa questão. O Sindacerj agradece ao senhor presidente, agradece a todos os vereadores aqui. A nossa bandeira vai ser sempre o diálogo, na certeza que nós vamos alcançar ele. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.